Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do UMAP. Nesse módulo 2, nós vamos abordar os critérios para suspeita e diagnóstico de morte encefálica. Meu nome é Danilo, eu sou enfermeiro assistencial da UTI adulto e membro integrante da CIDOT do UMAP. Os critérios e diagnóstico de morte encefálica, eles ainda são permeados de muitas dúvidas e apreensões. Como, por exemplo, quando suspeitar que um paciente está em possível morte encefálica, quem realiza o exame, quanto tempo de tratamento esse paciente tem que estar submetido para que o protocolo seja aberto, quais os exames são necessários para se realizar o diagnóstico confirmatório de morte cefálica. Então, todas essas questões nós vamos estar abordando nesse módulo 2. Quando nós vamos suspeitar de morte encefálica? Essa é uma das grandes dúvidas. Primeiramente, vamos fazer uma triagem dos pacientes, né? Esse paciente tem que estar sem ser da analgesia há algum tempo. Quando nós submetemos esse paciente a algum estímulo doloroso, ele não apresenta nenhuma resposta motora de retirada. Quando nós vamos fazer o nosso exame físico, as pupilas elas não reagem a qualquer estimulação a uma fonte luminosa. Quando nós vamos aspirar esse paciente, né, através do TOT, ele não apresenta nenhum estímulo à tosse. Geralmente, os pacientes que nós vamos suspeitar de morte cefálica são os neurocríticos, que sofreram algum trauma crânioencefálico grave, tem uma história prévia de AVE isquêmico hemorrágico importante. Todas essas questões são essenciais para que nós possamos triar e começar a suspeitar que aquele paciente esteja em provável ME. São três questões que a resolução do Conselho Federal de Medicina aborda que se deve suspeitar que um paciente esteja em provável ME. O paciente, primeiramente, tem que apresentar um coma aperceptível, ou seja, uma pontuação na escala de coma de Glasgow igual a 3, ele não apresenta abertura ocular, ele não apresenta resposta motora e nem resposta verbal. Além disso, ele apresenta ausência de reatividade supraespinhal, que é a ausência de reflexos do tronco encefálico, e uma apneia persistente. A apneia ela pode ser testada desconectando esse paciente por 1 minuto do ventilador e observando que ele não apresenta nenhum tipo de incursão respiratória, a caixa torácica dele não apresenta nenhum movimento de expansibilidade, e ou também esse paciente está em ventilação mecânica no modo controlado e a frequência programada é justamente igual à frequência observada no monitor multiparamétrico. E quais são os procedimentos mínimos exigidos para realizar, né, o diagnóstico de morte encefálica? Primeiramente, são necessários 2 exames clínicos, o teste de apneia e um exame complementar. Vale destacar aqui um ponto importante, que é o intervalo conforme a faixa etária. Com relação a recém-nascidos, né, de 7 dias a 2 meses incompletos, o tempo mínimo exigido entre os exames clínicos é de 24 horas. Para crianças maiores de 2 meses a menos de 24 meses, o intervalo entre os exames clínicos deve ser de 12 horas. E para pacientes maiores de 24 meses, o tempo mínimo exigido de intervalo entre os 2 exames clínicos é de 1 hora. Além disso, no teste de apneia, nós devemos ter uma gasometria pré e pós, e essas gasometrias devem estar anexadas no prontuário do paciente. E o exame complementar, ele vai testar, ele pode ser um exame que teste tanto a atividade elétrica encefálica quanto o fluxo sanguíneo encefálico. Com relação ao exame clínico, é necessário que 2 médicos diferentes realizem o exame. De preferência, um dos médicos tem que ser especialista em medicina intensiva ou medicina de urgência e emergência, medicina intensiva pediátrica, neurologia adulta ou neurologia pediátrica ou neurocirurgião. A ressalva maior aqui é que os médicos da equipe de transplantadora não podem realizar o exame clínico. Além disso, esse profissional que vai realizar o exame clínico, ele deve ter uma experiência mínima de 1 ano no atendimento a pacientes em coma e ter acompanhado ou ter realizado 10 determinações de morte encefálica ou ter um curso de capacitação em determinação de morte encefálica. Quando a instituição não estiver disponível um especialista na área, um médico capacitado, generalista, que tenha realizado, né, curso de capacitação e ou acompanhado ou realizado as 10 determinações de ME, pode estar realizando esse exame clínico. Na impossibilidade dessas duas questões, né, de se ter especialista ou médico capacitado, a Central Estadual de Transplante pode oferecer apoio e suporte técnico. E com relação ao teste de apneia, há que se destacar ainda que ele pode ser realizado concomitante ao primeiro ou ao segundo exame clínico. O exame complementar ele vai elucidar a ausência de perfusão sanguínea encefálica, ou a ausência de atividade metabólica encefálica, ou ainda a ausência de atividade elétrica encefálica. Quais são os exames que podem, né, ser realizados
nessa parte do exame do protocolo de diagnóstico de morte cefálica. A arteriografia cerebral, a cintilografia, o Doppler transcraniano e o eletroencefalograma. Além disso, o laudo deve ser elaborado e assinado por um médico especialista e com expertise na determinação e diagnóstico de morte encefálica. Com relação às informações aos familiares, os familiares sempre devem ser informados pelo médico assistente ou, na impossibilidade do médico assistente, o médico substituto. A família ela deve estar inserida desde a suspeita, né, quando a equipe começa a desconfiar que aquele paciente possa estar em morte encefálica, a família já deve ser comunicada e inserida em todo o processo do protocolo de morte cefálica. Jamais deve ser abordado o fato de doação de órgãos nessa etapa. Essa família ela deve ser acolhida e informada sobre cada etapa, cada resultado do protocolo. Os profissionais devem ser habilitados e capacitados em comunicar más notícias. Além disso, essa parte de informação aos familiares ela é uma parte inicial e essencial que pode ser definidora para todo o processo de doação de órgãos que será abordado mais à frente nos outros módulos. O profissional que vai dar informação aos familiares devem ter uma linguagem de fácil compreensão, evitar o uso de termos técnicos, mostrar imagens, resultados que esclareçam, né, quaisquer dúvidas dos familiares ou responsáveis. Todas as condutas adotadas devem ser criteriosamente registradas no prontuário desse paciente. Declaração de óbito é o último procedimento que determina a morte encefálica, que vai determinar a data e a hora do óbito, o que vai constar na declaração de óbito. Quando o óbito que levou à morte encefálica for por causa externa, o paciente é encaminhado ao IML, é o médico legista quem faz a declaração de óbito, né, após a análise e perícia, e o médico assistente que atendeu esse paciente e determinou a morte encefálica encaminha um relatório juntamente com o termo de morte encefálica para o IML. Os critérios, né? Quais são os critérios para a abertura do protocolo de morte encefálica? Nós vamos nos basear na resolução do Conselho Federal de Medicina 2173, que é a mais atualizada e publicada no final do ano de 2017. E quais são os critérios, né, iniciais para a abertura do protocolo de morte cefálica? O primeiro critério é o tempo de observação e tratamento desse paciente em ambiente hospitalar. Na maioria dos casos, o tempo mínimo exigido é de 6 horas. Nos casos que tem relato de parada cardiorrespiratória e que se suspeite de encefalopatia hipóxico-isquêmica, esse paciente deve estar em observação e tratamento em ambiente hospitalar por no mínimo 24 horas antes da abertura do protocolo. Além disso, esse paciente deve apresentar uma lesão encefálica grave, irreversível e bem documentada, a exemplo de acidentes vasculares isquêmicos extensos, acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, história de tumores, né? Aqui nós observamos um tumor já bastante expandido, com desvio de linha média, compressão de estruturas importantes, com possível herniação. Edema cerebral, no caso de infecções do sistema nervoso central que curse com edema cerebral generalizado. Temos aqui nessa imagem de tomografia apagamento de sulcos e giros, história de trauma crânioencefálico grave. Mas para se confirmar essa lesão encefálica grave, ela também deve acometer, né, direta ou indiretamente o tronco encefálico. Aqui nós observamos a doutrina de Monro-Keeley. A caixa craniana ela apresenta um volume fixo. Quando o volume intracraniano ele não pode ser compensado pela diminuição do volume cerebral, no mecanismo de lesão encefálica que altera os mecanismos de compensação de volume da caixa craniana a ponto de causar lesão também no tronco encefálico, é um critério para a abertura de morte encefálica. Além disso, os fatores confundidores, né, que são fatores que podem mascarar e ou mimetizar uma possível morte cefálica, deve ser tratado e ou excluído. Os mais comuns são distúrbios hidroeletrolíticos. O distúrbio hidroeletrolítico mais comum encontrado em possíveis pacientes com morte encefálica é a hipernatremia grave, porém o protocolo pode ser aberto quando essa hipernatremia grave não for a única causa definidora do coma e for refratária ao tratamento. Além disso, o protocolo só pode ser aberto quando a temperatura axilar, esofágica ou retal for superior a 35 graus Celsius. Sabe-se, né, que reflexos do tronco encefálico em casos de hipotermia grave, quando a temperatura corporal está abaixo de 35 graus Celsius, os reflexos de tronco encefálico podem estar ausentes ou reduzidos. Com relação à pressão arterial desse paciente, ele deve estar estável hemodinamicamente, pode estar com o uso de vasopressores, mas ele tem que estar com uma pressão arterial média maior que 65 milímetros de mercúrio, ou uma pressão arterial sistólica maior que 100.
Todavia, a saturação periférica de oxigênio deve estar maior que 94%. Outro critério que deve ser avaliado antes da abertura do protocolo de morte cefálica e que pertence aos fatores confundidores são os fármacos depressores do sistema nervoso central, bem como os bloqueadores neuromusculares. Estes devem estar desligados, a um tempo superior, geralmente de 4 a 5 meia-vidas, conforme nós vamos ver na tabela adiante. Nos casos de insuficiência hepática e pacientes que apresentam também insuficiência renal, deve-se aguardar um tempo superior a 5 meia-vidas ou realizar a dosagem sérica. Geralmente, na maioria das instituições, aguarda-se um tempo superior a 5 meia-vidas. Vale também destacar que fármacos potencialmente depressores do sistema nervoso central, a exemplo do fenobarbital, o anticonvulsivante, fenitoína, clonidina, o Precedex, eles não contraindicam a abertura do protocolo em doses terapêuticas usuais. Aqui segue para vocês verem uma tabela muito utilizada da Central do Sistema Estadual de Transplantes do Paraná. Essa tabela traz os principais medicamentos utilizados em pseudoanalgesia, nos pacientes críticos, e também bloqueadores neuromusculares. A exemplo, o midazolam ele apresenta um tempo de meia-vida de 2 horas, e nós deveríamos aguardar 10 horas, que dá resultado de 5 meias-vidas, para se abrir, para se iniciar o protocolo de morte cefálica. Outro exemplo, e bastante longo, é o tiopental, ele apresenta uma meia-vida de 12 horas, e o tempo necessário para que se possa abrir o protocolo é de 60 horas. Então, deve-se aguardar 60 horas em pacientes que utilizam o tiopental para poder iniciar o protocolo de morte cefálica. Outro critério para abertura é o come responsivo, já foi falado anteriormente lá na abertura do módulo. Esse paciente tem que apresentar um Glasgow de 3, não ter qualquer abertura ocular, não apresentar resposta verbal, tampouco resposta motora. A resposta motora ela deve ser testada por meio de estímulo doloroso, bilateralmente nos 4 membros. Vale destacar aqui que reflexos osteotendinosos, cremastérico, Lázaros, reflexos a nível infraespinhal podem estar presentes e não contraindicam a abertura do protocolo. Aqui eu trago para vocês a escala de coma de Glasgow atualizada. Nessa escala atualizada entra a reatividade pupilar, que ela pode somar ou diminuir a pontuação da escala de coma de Glasgow. Além disso, outro critério para a abertura do protocolo são as incursões respiratórias. Esse paciente não pode apresentar incursões respiratórias quando se avalia os critérios anteriores em conjunto. Por que esse paciente não pode apresentar incursões respiratórias? Porque a lesão encefálica grave e irreversível, ela também deve ter atingido direta ou indiretamente o tronco encefálico, e a atividade do tronco encefálico também deve estar ausente.